Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Bíblia com Francisca. Eu sou Francisca Grenza e vamos dar continuidade à leitura e às explicações sobre o Evangelho segundo Mateus. Se você não é inscrito, está me visitando pela primeira vez, eu te convido a vir participar, a inscrever-se neste canal, que é um tesouro do Eterno para as nossas vidas, acionar o sininho das notificações para que você possa receber mais deste conteúdo que é maravilhoso, este conteúdo que é um tesouro do Eterno para as nossas vidas. E para você que já é inscrita, eu te convido a compartilhar este conteúdo com teus contatos, com teus familiares, com teus amigos, com seus inimigos. De repente você pode fazer algo de bom para o seu inimigo, amando o seu inimigo desta forma, compartilhando esses conteúdos que são tesouros do Eterno para as nossas vidas, tá bom, meu querido, minha querida? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu vou te dar um tempinho aí para você pegar a sua água, o seu cappuccino, o seu café, o seu vinho. Eu não sei que horas você vai me ouvir. Eu estou com água hoje, tá? Tô tomando água aqui, ó. Aqui minha xícara com água. E então eu vou te dar um tempinho aí para você pegar a sua Bíblia, para você acompanhar a leitura do Evangelho segundo Mateus. Nós já lemos o capítulo 1, né, que fala sobre o livro da origem de Jesus Cristo, né, filho de Davi, filho de Abraão. Lembram que a gente já leu sobre a genealogia e a infância de Jesus no capítulo 1 de Mateus. Já lemos sobre a visita dos magos no capítulo 2, lembra do capítulo 2, dos sábios de Israel? Já lemos também o capítulo 3, que é a pregação de João Batista. O último capítulo nós lemos sobre a provação ou a tentação de Jesus por Satã, pelo diabo. Lembram que ele foi tentado de diversas maneiras? Eu vou recapitular esse capítulo 4 no sentido de Jesus recebeu o tentador, né? O que ele tentou primeiramente com Jesus? A sua união, a sua comunhão com o Pai, né? A sua fidelidade para com o Pai. Lembram que o tentador, tendo se aproximado, disse a Jesus: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Ou seja, a primeira coisa que ele testa Jesus é justamente na questão alimentar, né? Jesus estava com uma insegurança alimentar, porque ele estava fazendo jejum há 40 dias, lembram? E aí, justamente nesse período, Satã vem, o tentador vem para dizer: olha, se tu és filho de Deus, por que tu tá passando fome? Né? É mais ou menos isso. Transforma essas pedras em pães, né? E aí, para vocês perceberem como o tentador, o diabo, seja lá como ou Satã, como vocês queiram colocar, no texto fala de tentador, fala de diabo e fala de Satã. Mas você pode colocar aí o que você quiser, o mal, enfim. Percebam como ele vem primeiro para criar insegurança de filiação, né? Questão de insegurança de filiação. Ou seja, tirar aquela segurança familiar com o pai, né? No caso, Jesus aqui. Mas isso também pode acontecer com você, comigo, com crianças, com adolescentes nas escolas, tipo um bullying, vai. E aí a criança fica, ou o adulto fica inseguro, de repente, mas eu não sou filho sou filho de Deus, não sou filho de Deus, enfim. E vocês percebem que também ele utiliza do que? Da palavra de Deus para poder tentar Jesus.
vai acontecer muito também com vocês. As pessoas, o Satã, ele é um grande estudioso da palavra de Deus, embora às vezes ele diga assim, eu sou à toa, eu sou à toa. Então, vocês vão escutar muita gente dizendo assim, eu sou à toa, né? Vocês entendem o que eu quero dizer, né? Eu sou à toa, não gosto da palavra de Deus, mas ele vem justamente com a palavra de Deus para te tentar. Ele não segue Deus, não quer saber muitas coisas de Deus. Quer dizer, ele diz isso para você para se sentir importante, né? Vai ter muita gente que vai à toa e vai dizer assim: eu não gosto da palavra de Deus. Mas o que acontece? Mas justamente ele vai estudar muito, justamente para vir o quê? Para vir te acusar, assim como Satã fala aqui para Jesus. Eu não estou inventando nada, gente, só estou falando para vocês aqui que ele estuda tanta palavra de Deus que ele utiliza o quê? Um salmo e diz assim, transforma essas pedras em pães. E aí ele diz assim, Jesus responde para ele lhe respondeu, está escrito, não só de pão vive o homem, mas também de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, porque a palavra de Deus também é alimento para a gente, né? Para nós que conhecemos, né, as Sagradas Escrituras, a palavra de Deus é alimento, né, para nós. Então, ele vai se utilizar dessa mesma Sagrada Escritura para te combater. E aí você tem que estar bem atento, né, e saber como se defender do maligno, desse tentador, desse diabo, desse Satã, tá bom? Primeiro, diabo significa divisor. O diabo vem o quê? Sempre para dividir. Ele nunca vem para somar na sua vida. Ele vem para dividir. Ou dividir os teus bens, ou dividir você da tua identidade, ou dividir você da sua família, tá? Isso é um diabo. Todas as vezes que tiver um diabo na sua comunidade, você já sabe. Tá dividindo a comunidade, é diabo. Satã, o que é Satã? Satã significa acusador. Né? Em todo tribunal tem um advogado de acusação e tem um defensor. Deus é o juiz, tá? No nosso caso aqui do cristianismo, do cristão já está dizendo que é de Cristo, é o ungido. Então, o que significa? O Cristo sempre vai ser o teu advogado, vai ser o paráclito, né? Vai ser o teu advogado de defesa. Enquanto que o Satã é sempre o advogado de acusação. Meu querido, minha querida, quando chegar alguém te acusando de alguma coisa, pode ter a certeza que ali tem um Satã te acusando de alguma coisa, entendeu? Todo acusador, ele é Satã. Ele está a serviço de Satã. Então você já vai ficar esperto. Quando na sua comunidade alguém vir te acusar de alguma coisa, seja lá o que for, você já sabe que é um Satã que está ali agindo por meio daquele irmãozinho, daquela irmãzinha, daquela pessoa, enfim, do seu chefe, do seu patrão, da sua patroa, enfim. Quando vier te acusar de alguma coisa, quando vir te acusar de alguma coisa, você já sabe que é o Satã. Diabo é o que divide as tuas coisas, que é para você ficar sem nada. Tá? Porque quando tem Deus de verdade da coisa, o que acontece? Deus, ele multiplica na nossa vida para que a gente possa somar na vida das outras pessoas. O diabo, ele vem ele vem dividir as tuas coisas para que você fique sem nada, sabe? Às vezes você não tem nada, mas ele vem para dividir. Você tem que dividir ali com o irmãozinho, com não sei quem mais lá. E aí você fica às vezes sem nada, tá? Então tem esse lado também. O que mais que é usado aqui? Satã, diabo e tentador, né? Que é aquele que tenta, né? Você a fazer o mal, a realizar as coisas que não são de Deus, né? Que não são as coisas de Deus. Porque Deus é um Deus de vida. Então, aqui vocês vão perceber no capítulo 4, primeiro ele tenta a respeito da alimentação, sabe? Você não pode comer certas coisas. Quem é de Deus já sabe. Quem
quem estuda as Sagradas Escrituras sabe que nem tudo a gente vai poder comer, que a gente vai poder se alimentar de certas coisas. Por quê? Por questões religiosas, não. Porque não faz bem ao nosso templo, que é o nosso corpo. Nosso corpo é o templo que habita o Espírito Santo. O Espírito Santo não vai habitar num corpo onde tem coisas que são podres, tem coisas que não servem para a nossa vida, né? Que não nos dá vida. Imagina só, a gente começa a comer porcaria, coisas que não dão vida pra gente, cadáveres e tudo mais. Como que vocês querem que o Espírito Santo habite num corpo onde tá cheio de cadáver, tá cheio de coisa que não presta, né? Então, a gente tem que ter muita atenção em relação a isso, né? O que você come? O que você come te dá vida ou te tira a vida? Ou te leva para a morte, né? Isso é uma consciência que a gente tem que ter. Eu também, gente, tá? Não pensem vocês que eu também não tenho que estar consciente daquilo que eu coloco na minha boca, daquilo que, enfim, tá? Mas é só comida? Não, são os pensamentos também, são palavras, enfim, vocês sabem de todas essas coisas, vocês são inteligentes, vocês que vêm aqui a palavra de Deus é só para pessoas inteligentes, tá? Já vamos começar assim, não, Tia Francisca, você tá... que assim a gente já separa quem vem aqui, que quer saber mesmo da palavra de Deus e quem não quer, tá bom, gente? Então vamos, é assim mesmo. Não tô brava não, meus amores, calma, é que eu sou assim mesmo, sou assim, enfim. Então, o tentador ele tentou Jesus, né? Com o quê? Com a palavra de Deus. Então, vocês têm que ficarem muito atentos. Todos aqueles que dizem que sou à toa, eu sou à toa. Vocês entendem? Então, já sabe. Não pense que eles não estudam. Eles estudam, eles observam, eles assistem, eles leem sobre tudo da palavra de Deus. Justamente que é para vir te acusar, para vir te tentar. Tá bom? Então, fique esperto. A questão aí diz aqui, o diabo, isso é no capítulo 4 de Mateus ainda, gente, né? E quando ele leva para o mais alto do templo e diz a Jesus, se és filho de Deus, atira-te para baixo, pois está escrito, atira-te para baixo. Pô, se ele leva ele até o alto do templo, do pináculo do templo, e manda Jesus se atirar de lá, ele está dizendo o quê? Te suicida. Hoje eu estava conversando Tava conversando com o Matias, não era nem para eu falar que era o Matias, mas já falei. Então, tava conversando com ele justamente sobre esse texto e eu falei para ele que eu falei para vocês a respeito dessa questão do suicídio que Satanás coloca aqui, ó. Se és filho de Deus, atira-te para baixo, pois está escrito que dará ordens. Ele utiliza um salmo, né, para que Jesus se jogue lá do pináculo. Então, isso é sim incentivando o suicídio de alguém, de Jesus, no caso. Nunca vi desse jeito. Então, vamos ler o texto, gente. Não está falando a palavra suicídio, mas a partir do momento, ó, vamos entender, vamos usar o nosso raciocínio. Quando o diabo diz, levou para a cidade, o texto diz, então o diabo o levou à cidade santa. Qual é a cidade santa? Jerusalém. Colocou-o no mais alto do templo, ou seja, ele levou Jesus para o alto do templo de Jerusalém. Então, imagina só. E disse-lhes, abre aspas, se és filho de Deus, atira-te para baixo, pois está escrito, e aí ele utiliza o Salmo, utiliza a Sagrada Escritura para dizer o seguinte, pois, abre aspas, dará ordem a seus anjos a teu respeito, eles te levarão em seus braços para que teu pé não tropece em pedras, fecha aspas. E aí Jesus responde, Jesus rebate também com a palavra. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, né? Então, o que significa isso? Vocês percebem aqui que ele diz, atira-te para baixo. Se ele leva, é como, ó, imagina só, eu moro num prédio que tem 23 andares. Imagina alguém lá em cima, né? Alguém tentando o outro, olha, se joga daqui.
Você imagina, não, você pode se jogar porque Deus é teu pai, ele vai te dar asas, né? Tá achando que Deus é Red Bull que te dá asas, entendeu? E não é, entendeu? Não tem aquela propaganda, Red Bull te dá asas? Então, vocês têm que ter muita atenção, né? Que são coisas que vai mexer com a tua consciência e depois você, ó, né? Então, aqui é isso. Esse diabo, ele leva Jesus, esse divisor, leva Jesus para quê? Para tirar a vida de Jesus, né? Tentando Jesus a tirar a vida dele, se jogar para baixo lá do pináculo, lá de cima, né? E Jesus rebate ele justamente com a palavra de Deus. Então, e aí tem textos que diz que o diabo vem fazer o quê? Ele vem matar, ele vem te roubar e vem te destruir. Isso pode ser pessoas sendo usadas por ele, gente, tá? Pessoas são usadas pelo diabo para te matar, te roubar e te destruir. Pode ser com palavras, já falei para vocês, pode ser de diversas maneiras, te acusando, pode ser de diversas maneiras. Então, a gente tem que ler o texto e prestar atenção, não é só com Jesus que acontece. Se aconteceu com Jesus, que era todo perfeito, que tinha uma missão, imagina, vocês acham que conosco também não acontece? Esses bullying que acontecem nas escolas, é isso também. Tá legal? Tá bom? Claro que para um adulto, o adulto já vai pensar de uma outra maneira, vai se defender de uma outra maneira, mas imaginem os adolescentes, como eles não sofrem em relação a essas coisas com bullying, as meninas e tudo mais. Por que eu tô falando isso? Porque eu escuto, gente, e eu já falei para vocês que este ano mesmo, aqui do lado, no prédio vizinho aqui do meu, alguém, uma moça, né, jovem, se jogou do prédio porque sofria bullying na escola, né? Vocês imaginem só a pressão que essa menina não deve ter sentido diante dessas pessoas, desses seres, desses outros adolescentes que eram maldosos. Muitas vezes, eles imitam os seus pais. Por que eu tô falando isso? Se eu, adulta, né? Eu como adulta, eu sofro aqui nesse meu condomínio esses bullying. Vocês imaginam as crianças por aí? Vocês imaginam só, né? E se eu não tivesse Deus, eu ia simplesmente ficar, ai, coitadinha de mim. Eu conto isso para vocês, que é para vocês ficarem espertos. Não que isso me afete ou mude a minha vida, não. E isso é até bom que aconteça, que assim eu tenho histórias para contar para vocês. Que assim como existe nas escolas bullying com as crianças, existem pessoas, por exemplo, aqui no meu prédio, que fazem bullying comigo. E pessoas que se dizem pessoas muito boas, muito religiosas, pessoas muito assim, que dizem que são boas, né? E pasmem, educadoras de criança. É assim que se apresentam. Aí você imagina só, se comigo, que sou adulta, já fazem como fazem, imagina com as crianças, né? Então, é nesse sentido que eu tô falando para vocês. Se eu, como adulta, já enfrento esses bullying, vocês imaginem as crianças nas escolas, sabe? Então, é isso. Jesus sofreu esse bullying do Satã, do tentador, né? Se tu és filho de Deus, né? Se tu és filho de não sei quem, né? Faz isso aqui. Por que teu pai não é assim? Por que tua mãe não é assim? Por que tu tem cabelo assim? Por que tem... Eu vou falar uma coisa para vocês. Meus filhos têm colegas que sofrem bullying na escola, porque tem a cor diferente, tem o cabelo diferente, são de classes sociais diferentes, entendeu? Tem gente que faz, tem colegas dos meus filhos que sofrem, entendeu? Eles contam, elas vêm aqui, contam, sabe, quando se reúnem aqui, e é isso. Imaginem só, se comigo eu passo isso aqui no meu condomínio, com gente que se diz muito boa, imagine as crianças lá que não tem nem como se defender, né? A única coisa que eu falo aqui é vá cuidar da sua vida. Vocês já sabem como é o meu lema, né? Vá cuidar da sua vida. Enfim, então nós trabalhamos até o capítulo 4.
E também nós estudamos sobre a questão de Jesus lá na Galileia, né? O reino de Deus se aproximou quando ele fala, né? Estudamos até o capítulo 5, que foi o discurso sobre o reino de Deus e as bem-aventuranças. Lembram disso? Então, nós estudamos até lá, né? Até as bem-aventuranças. Não foi isso? Vocês lembram disso? Que o último foi: pois eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas, fariseus, com certeza não entrarei no reino dos céus. Porque os escribas, os fariseus, os saduceus, eles faziam todas essas obras de caridade, todas essa tzedaká, eles faziam, mas eles faziam para quê? Para serem aplaudidos diante dos homens, diante de todos, né? Olha, eu faço tzedaká, eu produzo tzedaká. Para quê? Para serem adorados, serem glorificados pelos homens. Porém, aqui Jesus diz: a vossa, né, tem que ser mais do que a deles, mas não desse jeito, tem que ser de outra maneira, do jeito que Deus quer e não como o mundo quer, né, que você fique sempre aparecendo, enfim. Depois nós falamos sobre Jesus ser o novo intérprete da lei, né? Vocês sabem que Jesus, ele conhecia bem a lei né? A lei da sua Sagrada Escritura, a lei de Moisés, né? Então, ele conhecia, Jesus era o novo Moisés, né? Vocês já ouviram aquela musiquinha? O Joquebede, Moisés, como é? Moisés irá viver. Não fará. É bem legal, é uma musiquinha bem bacaninha que tem aí. O Joquebede. Bom, enfim, Moisés vai sempre existir e ele vai se salvar do faraó. A música é mais ou menos essa. E se você for analisar também o Evangelho segundo Mateus, lá no começo, fala justamente também que Jesus sobreviveu ao quê? À perseguição de Herodes. Não tenham dúvida que todo aquele que vai ter uma missão em relação às coisas de Deus será perseguido. Vão tentar matá-lo, vão tentar calá-lo, assim, deixá-lo mudo, né, para não falar sobre as coisas de Deus. Enfim, todos que vão seguir esse caminho de falar sobre a palavra de Deus, em algum momento vai ter algum problema, porque essa palavra de Deus, ela desconstrói as pessoas, entendeu? E nem todo mundo aceita ser desconstruído por esta palavra, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu ver onde que eu continuo aqui. Assim, terminamos no capítulo 5, que foi até o versículo 48, que diz: portanto, sedes perfeitos como o quê? Como a Francisca é perfeita? Não. Como vosso Pai Celeste é. Como Deus é, como nosso Pai é. A gente tem que ser perfeito como Ele é. Ser perfeito é fazer a coisa correta, independente se alguém está olhando ou não, tá, gente? Então, é nesse sentido. Você já se inscreveu no meu canal para receber mais conteúdos como esse? Então, você pode se inscrever no meu canal aqui, Bíblia com Francisca, não para seguir a Francisca. Esquece a Francisca, mas se concentra, se conecta com estes conteúdos, com esses evangelhos, ok? E ativa o sininho das notificações, tá bom? Para que você possa receber mais conteúdos como este. Agora nós vamos ler o capítulo 6. Eu já passei de novo por esse evangelho até o capítulo 6 sobre os assuntos e agora nós vamos para o capítulo 6. Também quero indicar para vocês um livro do Arthur Francisco e Juliette dos Santos. Arthur Francisco Juliette dos Santos. A Justiça em Mateus. Exegese e Teologia. É da Paco Editorial, tá bom? Nesse livro ele fala sobre o discurso sobre a justiça em Mateus, toca o terreno da conduta humana.
O evangelista a apresenta como uma ética solidária, fruto da obediência à vontade do Pai, que, nas mediações históricas, expressa-se como retidão moral. Da justiça se tem fome e sede. Por ela e por seu caminho se é perseguido. Ela tem primazia na construção do reino de Deus e sua perfeição se encontra na pessoa de Jesus Cristo, que, encarnando-se e, sobretudo, na morte de cruz, expressa absoluta solidariedade conosco. As Escrituras revelam que a intervenção de Deus na história humana não é neutra. Deus sempre esteve ao lado dos fracos e oprimidos. Em nível eclesial, em nível de igreja, de eclésia, de reunião, né? De eclesia, em nível eclesial, a mística deste compromisso se expressa na doutrina social da igreja e na opção preferencial pelos pobres, busca constante de solidariedade com a história dos sofredores. A gente está próximo, já passamos do 7 de setembro, então vocês possivelmente ouviram falar sobre o grito dos excluídos, né? Que tem todos os anos. Então, aqui fala sobre a solidariedade e a história dos sofredores. É verdade que o reino não se confunde com o estabelecimento de uma sociedade justa, mas não é indiferente a ela, e o ensinamento sobre a justiça em Mateus se orienta na direção de um agir justo e solidário diante de Deus e por ele, ou seja, numa conduta que se expresse orientação à nova existência. Então, este é o livro do Arthur Francisco Giuliatti dos Santos, A Justiça em Mateus. É uma pesquisa de exegese e teologia, tá bom, gente? Então, se você quiser se aprofundar, tem este livro sobre Mateus. Todas as vezes que eu vou informar alguma coisa aqui para vocês, ler os evangelhos, eu não leio sem ter uma profundidade, sem ter uma base, tá? Aqui eu tenho que ter uma bibliografia para mencionar para vocês, indicar para vocês, caso vocês queiram se aprofundar neste assunto. A doutrina social da igreja é incrível. A Igreja Católica, ela possui uma doutrina social. Se você não conhece, eu te convido a buscar em várias informações. Existe um compêndio da doutrina social da igreja, que é algo fantástico, tá? Eu sei que não é muito divulgado, porque geralmente se fala mais dos papas e não sei o quê, mas não fala dessa doutrina social que é bíblica, tá? A doutrina social da igreja, ela é bíblica. E muita gente, às vezes, não se aprofunda nessa doutrina social, tá? A Igreja Católica, embora seja muito apedrejada, ela tem uma doutrina social, tá bom? Então, tem muito, por exemplo, os perseguidos por causa da justiça, conforme Mateus 5:10, já falamos sobre isso, né? No caso, a 8ª bem-aventurança é especial na forma e conteúdo de justiça, né? Que é a causa de Deus, que, unida ao tema da perseguição, reflete provavelmente uma situação real da comunidade mateana. O mundo tornou-se para o seguidor de Jesus Cristo um campo de batalha. As forças do mal o perseguem em razão de sua fidelidade a Deus, como a gente já viu aqui nessa leitura do Evangelho, né, gente? Então, no capítulo 5, né, já o último vídeo, vocês podem acessar, que vai ter lá sobre o capítulo 5. Então, vamos lá. O capítulo 6 fala sobre a prática, sobre praticar a tzedaká. O que é tzedaká? É a justiça, tá?
Diante de quem? Diante dos homens para serem aplaudidos? Não, diante de Deus. Então, abre aspas, tende cuidado para não praticar vossa justiça diante dos homens, somente para chamar sua atenção. Caso contrário, não espereis nenhuma recompensa de vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não o anuncieis a toque de trombeta, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem elogiados pelos homens. Amém? Eu vos digo, eles já receberam sua recompensa. Tu, porém, esse é um conselho que Jesus dá, tu, porém, quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que tua esmola fique escondida. E teu pai, que vê no escondido, te recompensará. Quando rezardes, não façais como os hipócritas que gostam de rezar de pé nas sinagogas e nas esquinas, para exibir-se diante dos homens. Amém, amém. Eu vos digo, eles já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando rezares, entra no teu quarto, mais retirado, tranca a porta e reza a teu pai, que está no escondido, e teu pai, que vê no escondido, te recompensará. Quando rezardes, não sejais tagarelas como os pagãos que imaginam que serão ouvidos à força das suas palavras. Não os imiteis, pois vosso Pai sabe o que necessitais antes de lhos pedirdes. Vós deveis rezar assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome, chegue o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia, perdoa nossas dívidas, pois também nós pois nós temos perdoado a nossos devedores, e não nos deixeis sucumbir à tentação, mas livra-nos do maligno. Com efeito, se perdoardes as transgressões dos homens, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas, se não perdoardes aos homens, também vosso Pai não perdoará vossas transgressões. Quando jejuardes, não parecerás sombrios como os hipócritas que desfiguram o seu rosto para mostrar aos homens que estão jejuando. Amém? Eu vos digo, eles já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a tua cabeça e lava o teu rosto, para não mostrar aos homens que estás jejuando, mas somente o teu Pai que está no escondido, e teu Pai que vê no escondido te recompensará. Fecha aspas. Bom, vamos falar agora sobre a generosidade e confiança filial. Deixa eu beber um pouco de água, gente. Aqui. Bom, generosidade e confiança filial. Não, aqui abre aspas. Não acumuleis tesouros na terra, onde a traça e o caruncho devoram, onde os ladrões invadem e roubam. Ao contrário, acumulai tesouros no céu, onde a traça e o caruncho não devoram, onde os ladrões não invadem nem roubam.
pois onde estiver o teu tesouro, ali está o teu coração. Meu tesouro está na palavra de Deus. Vocês veem que eu venho aqui e mostro isso para vocês, né? Meu tesouro é a palavra de Deus. Aí continua, o olho é a lâmpada do corpo. Por isso, se o teu olho for simples, se o teu olho for bom, teu corpo todo estará iluminado. Mas se teu olho for perverso, teu corpo todo estará às escuras. Portanto, se a luz que há em ti é escuridão, que grande escuridão! Ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará ou amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não pode servir a Deus e a riqueza. Por isso vos digo, não fiqueis angustiados pela vida, pensando no que comereis ou bebereis, nem pelo corpo, pensando com que vestireis, o que eu vou vestir amanhã, não é? Tem muita gente que fica, o que eu vou vestir amanhã? O que eu vou comer amanhã? Gente, você não confia em Deus, não? É Deus quem dá a parnassá pra gente. Eu, pelo menos, acredito nisso, né? Eu acredito na providência divina. Então, é Ele quem me dá meu sustento, é Ele que me dá minhas roupas, é Ele que me dá tudo que eu tenho. Não vale a vida mais do que o alimento? Sim, né? E o corpo vale mais do que a veste? Claro, né, gente? Observai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem guardam em celeiros, ou seja, as aves do céu, elas não acumulam. Nem guardam em celeiros. No entanto, vosso Pai Celeste as alimenta. Não valeis muito mais que elas? Ou seja, a gente não vale mais do que as aves, gente? A gente acha que, né? Tudo é Deus quem nos dá, pessoal. E quem de vós, angustiando-se, poderá prolongar a sua vida um pouco mais? Ninguém pode. Por mais que você se esforce, você fique aí angustiado. Ai, porque eu tô angustiada por isso. Ai, como que eu vou viver? Como que amanhã? E que eu não sei o quê. Sabe, essas coisas. E aí, vai prolongar a sua vida? Não vai, porque você não tem poder sobre a sua vida. O seu dinheiro não compra a vida. Ele compra, às vezes, um carro, compra um conforto, compra um prazer, compra uma experiência, compra uma viagem, compra um jato, compra um avião, enfim, né? Compra um barco, uma lancha, essas coisas. Mas não compra a tua vida, não compra teu tempo de vida, tá? Compra conforto, como eu falei, né? Enfim, mas não compra a vida. E por que vos angustiais pela sua veste? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem tricotam, né? Nem tecem, eles não fazem, né? Nada. Mas eu vos digo que nem Salomão, que foi o cara mais rico deste mundo, desta terra, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. Eu me visto melhor do que Salomão nesses dias de hoje. Acredita nisso, gente? É verdade. Então, olha só. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles, como um deles, como uma ave, né? E nem como eu, gente, e como você, porque Salomão não tinha essa tecnologia que a gente tem hoje, sabe? Essas coisas todas, não tem, entendeu? Em toda a sua glória, ele não se vestiu como esses pássaros, como, né? Como os lírios dos campos, né? Como que Deus veste, né? E se Deus veste assim a relva, que hoje cresce e amanhã vai ser lançada no forno, que vai morrer, vocês imaginam a gente, né? Vocês imaginam, né? Muito mais por vós, gente de
pequena fé. Por isso, não vos angustieis pensando que comeremos. Eu nunca me preocupei com isso, com comida. Que eu vou comer, nunca. O que beber, o que beberemos, o que vestimos. Eu visto aquilo que Deus me dá para vestir. Eu sou muito de boa, gente, é sério. O que vestiremos? Pois são os gentios que procuram ansiosamente essas coisas. Vosso Pai Celeste já sabe que tendes necessidade de tudo isso. Ele sabe que a gente tem necessidade. Por isso que eu digo, tudo eu recebo de Deus, gente. Olha, não me preocupo com muita coisa não. Ai, se acontecer não sei o que. Ai, se você... Gente, Deus sempre me deu. Então, eu não me preocupo, é sério. Ai, mas você não tem medo de ficar pobre, você não tem medo de ficar isso, não tem medo de ficar doente, não tem medo... Tenho medo de nada, gente. Se eu ficar doente, Deus vai cuidar de mim. Se eu tiver de ir, eu vou. Eu não tenho essa preocupação de, ai, porque eu tenho que me curar, porque eu tenho não sei o quê, porque eu tenho pouco tempo de vida, eu tenho que fazer um monte de coisa. Não tenho que fazer nada. Não tenho que fazer nada. Nada de nada, gente. Olha só. E é Deus que cuida da gente, sabe? A gente fica se preocupando. Ai, por isso, por não sei o quê. Aí deixa de viver para ficar se preocupando, vivendo no passado e, né, com angústias, vivendo no passado ou então com ansiedade, porque não que fica pensando no futuro e esquece de viver o agora, o aqui e agora. Eu vivo no aqui e agora. E este momento é o agora. Eu tô lendo sobre o capítulo 6 do Evangelho segundo Mateus, Matitiarro. Então, vós, gentes de pequena fé, por isso não vos angustieis, pensando que comeremos, que beberemos, que vestiremos, pois são os gentios que procuram ansiosamente essas coisas. Vosso Pai Celeste já sabe que tendes necessidade de tudo isso. Buscai primeiro o quê? Primeiro de tudo, o reino de Deus e a sua justiça, e tudo isso vos será dado por acréscimo. Isso é uma grande verdade.